Vamos lá, estou trazendo esse vídeo aqui para falar sobre o maior risco que eu particularmente considero dentro das operações de day trade. Não estou falando aqui do risco de perder dinheiro, esse é um risco que a gente já sabe que a gente está correndo, né? Então, a todo momento a gente faz uma entrada em alguma operação, a gente está correndo o risco de perder dinheiro. Inclusive, pelo menos eu espero que você, ao entrar numa operação, você já tenha um limite de perda dentro daquela operação, que você já saiba aonde você vai sair daquela operação, caso ela dê errado, e que você tenha um limite de loss dentro do dia. Pelo menos espero que você siga, né, essas questões aí de gerenciamento. Então, confira comigo nesse vídeo, eu vou estar trazendo aqui, né, qual que é o maior risco que eu considero dentro das operações de day trade. Também pode ser que ocorra em algumas situações de operações de swing trade. Então, para mim, a pior coisa que pode acontecer quando você está dentro de uma operação é você ficar preso no leilão. Isso pode acontecer por vários motivos, questão de variação de oscilação, alguma ordem muito grande dentro de um determinado ativo. Então pode ser que você esteja posicionado e aí aconteça aí alguma situação e aquele ativo acabe entrando em leilão. Porém tem uma questão em particular, que é quando o ativo ele divulga alguma notícia, aquela empresa ela divulga alguma notícia, algum fato relevante e aquela situação ela acaba congelando a ação. Então a ação ela para de ser negociada, então ela vai ficar ali um período realmente congelado mesmo. Depois eu vou estar colocando aqui no gráfico uma situação que aconteceu no dia 30 de novembro nas ações da Braskem. Você vai ver ali que as ações elas congelaram, então realmente acabou as negociações daquela ação. E aí depois de um período ela descongela e aí ela entra em leilão e aí depois daquilo ela passa a ser negociada novamente. Então, qual que é o risco que está dentro dessa situação? É que é um risco que você não pode controlar. Então, quando um ativo ele entra em leilão, ele pode abrir em qualquer região. Então, é uma situação realmente extremamente desconfortável, de certa forma até agoniante, quando você está dentro de uma operação e principalmente quando ela vai contra, né, a tua posição e você fica ali preso, você não tem o que fazer, realmente você vai ter que esperar o ativo abrir, mesmo que você coloque limite de perda dentro da plataforma, dentro da corretora, você aquele prejuízo ali você não consegue controlar. Então, para mim essa é a pior situação que pode acabar acontecendo. Como eu falei, o prejuízo controlado, inclusive, é normal, né? Vai ter operações que você vai entrar e elas vão dar errado, mas esse prejuízo controlado é extremamente normal e a gente tem que aprender a conviver com ele. Agora, quando acontece essas situações, até o caso no dia 30 que ocorreu nas ações da Braskem, ele não foi assim, né, uma situação que a ação ela abriu ali com uma variação muito alta, mas já teve situações e eu vou estar trazendo, vou estar buscando ali quando aconteceu, também foi nas ações da Braskem, que saiu uma notícia extremamente positiva e as ações deram um salto absurdo. Então imagine se você está vendido naquela ação e aquilo ocorre, então você ficou preso e aí a ação ela abriu ali pelo menos uns R$ 3 para cima. Eu vou depois estar resgatando aí essa situação que aconteceu e estar trazendo aqui para vocês e aí vocês veem o quanto que realmente, vou dizer assim, arriscado, né, de isso acabar acontecendo e aí a gente acabar tomando um prejuízo extremamente ali fora do controle. Eu ia trazer em forma de print, mas é mais fácil trazer aqui em forma de vídeo. Então repare aqui, o candle fechou às 13h20, ele fechou ali a 20h79. E aí saiu alguma notícia aqui na Braskem, então isso aqui foi no dia 5 de maio, e aí a ação abriu aqui 1h30. Então repare que ele já abriu a 22,63. Então aqui já foi uma alta de mais de 10%. E depois que ela saiu do leilão, repare aqui que a ação abriu 1,50, foi abrir lá a 26,76, chegando até ali acima de R$ 27. Então veja o quanto que é uma situação extremamente arriscada, assim, né?
você acabar ficando preso no leilão. Antes de prosseguir, pessoal, lembrar de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, deixar aí nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao conteúdo que eu estou trazendo aqui, ou também até alguma sugestão. Então, assim, não é normal uma empresa ela divulgar algum fato relevante no meio do pregão. A maioria dos fatos relevantes, as notícias, elas são depois do fechamento ou antes da abertura, até para evitar, né, que ocorram essas situações. Mas quando é alguma situação assim, que até às vezes a própria empresa, né, ela foi pega de surpresa, então pode ser que isso acabe acontecendo. Mas, como eu falei, não é normal. E também, dentro da quantidade de ativos que a gente tem, né, para estar negociando, são mais de 400 ações que a gente tem aí na Bolsa Brasileira. Então, é extremamente difícil, né, de você estar operando uma ação e isso acabar acontecendo. Como eu falei, né, essas notícias ocorrem, a maioria, depois do fechamento ou antes da abertura. E isso pode também impactar as ações que você pode estar operando ali para swing trade. Estou imaginando aqui, você opera ali por questões de análise gráfica, e aí o gráfico ele está extremamente bonito ali, dá aquela condição perfeita que você realiza uma entrada, mas aí às vezes vem uma notícia ali e acaba desconfigurando ali toda aquela questão gráfica. Então também para swing trade é um risco, né? Então vou dizer assim que quanto mais tempo você fica posicionado naquela ação, imaginar aqui o caso do scalper que faz operações extremamente rápidas, então o player que realiza esse tipo de operação, operações extremamente rápidas, ele corre um risco muito pequeno de estar acontecendo isso daí com ele. Então ele faz operações ali que duram segundos, minutos. Então, se sair alguma notícia, e lembrando que é muito difícil de sair notícia no meio do pregão, mas esse cara ele corre o risco extremamente pequeno de estar acontecendo isso com ele. Agora imagine o day trader, o cara que entra e muitas vezes busca alongar as operações, às vezes até ficar posicionado quase que o dia inteiro. Esse cara ele corre um risco um pouco maior, mas lembrando que também pela variedade de ações e pela frequência que essas situações ocorrem, essas notícias durante o pregão são pequenas, então também não estou trazendo aqui, né? A intenção não é, apavorar aqui o pessoal, né? Então agora não vou mais estar realizando operações de day trade porque tem risco de eu estar ficando preso ali dentro de uma operação. Não é o objetivo, na verdade, o objetivo do vídeo é mais informar o pessoal que isso pode acontecer. Então, saber que esse risco também pode estar presente aí dentro das nossas operações. E o pessoal que faz swing trade, então corre o risco de repente estar sendo pego de surpresa aí por algumas dessas situações. Lembrando aqui o caso da Lojas Americanas, que ali ela estava tendo uma condição interessante ali para compra, o gráfico mostrava ali, né, a formação de um pivô de alta, que eu particularmente para operações de swing trade eu gosto bastante de estar buscando, né? Então ela estava numa condição interessante, teve a notícia ali do fraude nos balanços da empresa e a ação que estava ali por volta de R$ 12 acabou abrindo lá na faixa dos R$ 3. Então veja o quanto que foi impactante ali aquela notícia para aquela ação que estava bastante interessante ali por uma condição gráfica. Então é um risco que a gente corre aqui dentro do mercado de renda variável. E também, né, o pessoal que faz buy and hold, né? Buy and hold é o cara que fica mais tempo posicionado, tendo em vista que ele vai comprar uma ação pensando em carregá-la aí para um longuíssimo prazo. Então, o buy and hold é o cara que está mais exposto a estar correndo esse tipo de risco. Claro que dentro da estratégia ali, né, de cada um, a gente sabe que essas situações podem acabar ocorrendo. Uma ação que era bastante assim, queridinho do pessoal, né, para buy and hold era a IRBR3. Então, se você voltar aí a uns 3, 4 anos atrás, você vai ver que também teve situações aí que a ação ela estava praticamente ali num movimento ali de escadinha, e aí quando saiu uma notícia contrária à empresa, ela só afundou agora que ela acabou
aí tendo uma certa recuperação. Então imagine o pessoal aí que fazia buy and hold nessa ação, então ficou um longo período aí vendo a ação despencando aí e sem nenhuma possibilidade de recuperação. Então voltando aqui para a ideia do day trader, então preciso me preocupar com essas situações. Então assim, dentro da variedade de ações e com a frequência que essas notícias durante o pregão ocorrem, então lembrando que é uma frequência muito pequena que essas notícias durante o pregão acontecem. Então, assim, não precisa você estar se preocupando. Realmente o objetivo do vídeo aqui é informar o pessoal que essas situações podem acabar ocorrendo e que é uma situação que eu particularmente considero o maior risco que a gente pode estar correndo, situações que a gente não pode, assim, de certa forma, estar controlando. Operações que a gente entra e sabe que a gente entrou num ponto X, se ela cair aqui, daqui para baixo, eu vou estar encerrando essa operação, então isso daí é extremamente normal. Esse risco, o risco controlado, é uma coisa que a gente convive diariamente e que de certa forma aqui para a gente é normal. Agora, esse risco que às vezes sai uma notícia e aí você está posicionado, a ação congela, então ela pode abrir em qualquer região, pode ser que ela seja uma situação positiva à tua posição. E claro, eu estou falando aqui, né, se você já tiver posicionado. No caso ali da Braskem, se você não estava posicionado, quando saiu essa notícia durante o pregão, você teve ali uma grande oportunidade. De repente começa a entrar um fluxo mais interessante, que realmente, né, ele entrou. Aqui no gráfico a gente vê que desde o momento que ele saiu a notícia, a ação só caiu. Então, se você não estava posicionado, você teve uma grande oportunidade de conseguir lucrar aí com a queda dessa ação. Inclusive, se você tiver interesse que eu traga o replay dessa situação que aconteceu aí na Braskem pós a notícia, deixa aí nos comentários, eu também posso estar trazendo esse replay aí e tá falando como que o fluxo foi se desenrolando aí nessa situação. Então, pessoal, espero que o conteúdo tenha ajudado vocês aí de alguma forma. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixem aí nos comentários. Inclusive, comenta aí se você já ficou preso em leilão, qual que foi a sensação. Então, comentem aí, curtem, compartilhem. Se você ainda não for inscrito, aproveita aí, se inscreva no canal. Também dá uma olhada aí, tem bastante conteúdo aí voltado para a leitura de fluxo em ações. Tenho certeza aí que vai acabar ajudando vocês aí que estão buscando aprender um pouco mais sobre esse tipo de conteúdo. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.